Beleza. Então, assim, talvez nesse momento aqui, a gente tá falando de grafos, a gente já falou de muita coisa aqui. Talvez nesse momento você deve estar pensando assim, olha que legal aquele negócio que você falou do IMDB, né? Eu, eu vou atrás desse negócio do IMDB. Vou baixar os dados lá, mas assim, você não precisa se preocupar só com o IMDB, né? Tem um monte de dados, de tudo que é tipo de rede você vai encontrar aí na internet para baixar, tá? A gente agradece essas pessoas que fazem isso daí, né? Porque realmente é um trabalho às vezes complicado você coletar esses dados e disponibilizar ali para a gente fazer estudos, né? Claro que o cara que tem o trabalho de coletar esses dados, acaba que às vezes só o fato dele coletar já rende um trabalho, uma publicação científica, né? Ele conseguiu coletar os dados, aí ele tira uma conclusãozinha ou outra, né? Mas isso daí, como eles disponibilizam, a gente pode reutilizar isso daí que já tá, tipo, vamos dizer, limpo, né? É, e a gente pode, sei lá, pensar em outras coisas ali e tirar outras conclusões em cima daqueles mesmos dados, né? Então, ó, para realizar pesquisas, qualquer tipo de pesquisa com rede pequena, por exemplo, aquele clube do karatê lá, é fácil, é só fazer entrevista. Isso que o pessoal fazia lá na década de 60, 70, 80, 90 até, tá? E era assim que, sei lá, as pessoas estudavam, os sociólogos estudavam as conexões sociais. Mas assim, a partir da entrada da internet, a gente começou a conseguir estudar as redes grandes, né? E aí a gente pode automatizar isso usando programas de computadores, tá? Só para vocês terem ideia dos estilos de redes que você poderia coletar informações, tá? Então a gente tem esse estilo de redes que chama-se grafos de colaboração, tá? Seria assim, quem trabalha com quem num determinado ambiente. Então a gente já viu um exemplo dos atores lá no caso do Kevin Bacon, a gente já viu o exemplo dos matemáticos lá no caso do Erdos, tá? Mas daí você tem outras coisas, Fortune 500, que acho que é as pessoas mais ricas do mundo, quem que será que eles colaboraram entre eles, né? Você pode montar esse grafo aí. Colaboradores da Wikipédia que trabalharam no mesmo artigo, tá? Esse tipo de informação, apesar de ficar meio escondidinha lá, mas tem, né? No caso lá ele também citava o World of Warcraft, mas o World of Warcraft acho que tá um pouquinho, vamos dizer, já passou-se o tempo, né? Não sei. Eu nunca joguei World of Warcraft. Talvez você queira atualizar aqui com, sei lá, como é que é aquele que cai do paraquedas lá? Esqueci. Ou outros, tem um monte, né, desses que faz sucesso aí. Então assim, se você participou da mesma missão, você tem uma aresta. Então 2 carinhas que jogam World of Warcraft, se eles participaram da mesma missão, eles têm uma aresta. Dá pra você montar assim. Então é um grafo de colaboração. Outro tipo de grafo, redes quem fala com quem, tá? Então, o MSN lá, que a gente mostrou o exemplo aqui. E-mails dentro de uma empresa ou universidade. Isso daqui, acho que na primeira aula de introdução eu falei lá do exemplo da HP, né? Hewlett Packard. Você vê que HP chama-se isso, né? Hewlett Packard. Alguma coisa assim, não sei pronunciar direito. Tem também, o pessoal faz estudo com negócio de ligação telefônica, tá? Inclusive com celular aqui, né? Então, assim, pode ser... na verdade, assim, ligações telefônicas de celulares. E tem gente até que extrapola esse negócio, porque se você consegue usar dados tipo de GPS, da onde que estão os telefones de celular, e se as pessoas ficam ali meio que muito tempo na mesma localização, você pode dizer que eles conversaram cara a cara. Claro que é uma suposição, né? Você está extrapolando aí a questão de... Mas as pessoas às vezes gostam de fazer isso daí, tá? Que mais? Outros tipos de grafos onde você pode obter informações. Grafos de ligação entre informações, né? Só informações, não é um grafo de rede social nem nada. Então, por exemplo, páginas web, blogs. Comentei isso na aula de introdução. Artigos da Wikipédia, citações de artigos acadêmicos, tá? Que mais? Redes tecnológicas entre computadores na internet, entre estações de força para redes de energia e assim por diante. Né? Quer dizer, uma coisa é você pensar nos computadores que estão conectados na internet.
é uma ligação física, né? Quer dizer, o computador da minha casa está conectado com, sei lá, um computador lá da provedora de internet, né? E daí esse da provedora de internet está conectado com algum outro computador grande aí. Então você pode montar o computador, o grafo aí das conexões físicas, né? Que não tem nada a ver com as conexões web aqui, com as páginas web, desculpa, né? Que isso daqui é uma coisa mais virtual, né? Tá? Enfim. E redes do mundo natural. Isso daqui também é uma coisa extremamente interessante, mas a gente não entra muito aqui nessa disciplina, né? Então, por exemplo, cadeia alimentar, tá? Quem se alimenta de quem na cadeia alimentar, né? Então você pode criar um grafo disso daí, tá? Conexões neurais em cérebros, tá? Existe isso daqui sim, tá? Existe, ela tem uma acho que é uma minhoquinha, se eu não me engano, que chama-se, agora não sei o nome, o primeiro nome é C. elegans, que eles mapearam todas as conexões neurais do cérebro dessa minhoquinha aí. E daí como é que você faz? Você pode baixar lá isso daí da internet e estudar o cérebro e a conexão desses daí, tá? Esses bichinhos aí. Deve ter outros também, né? É que o C. elegans aí, ele é bem famosinho aí, né? Pra você fazer experimentos e tal. Metabolismo de células, tá? Então os nós seriam os compostos, as arestas são as interações químicas. Não dá pra você viajar com muita coisa aqui. Ó, tem um site que eu acho legal, tem outros também, mas esse daqui eu deixei aqui porque é bem legal esse site, chama-se networkrepository.com, tá? E aí você entrar lá, você vai ver assim, ó, bem essa figurinha aqui, você pode clicar. Então olha só como é que eles dividem aqui, ó. Aqui você, por exemplo, você tem redes sociais de animais, aí você tem 816 datasets, né, que você pode baixar para depois brincar no teu computador, né? Redes biológicas, redes cerebrais, que eu falei ali do C. elegans agora há pouco, redes de colaboração, que é informática química, sei lá, química com informática, eu não sei exatamente o que é isso daqui, redes de citações, né? Redes de ecologia, redes econômicas, aqui ó, Economic Networks, e-mail, blá blá blá, Graph 500, talvez você esteja a ver com aquele Fortune 500, lá não sei, tá? Tem muita coisa aqui, muita coisa mesmo, ó. Redes sociais, as redes sociais específicas do Facebook aqui, né? E grafos da web, que são as das páginas, tá? Então você pode, cada lugar que você entra aqui, por exemplo, sei lá, nas redes sociais aqui, você vai abrir um monte de datasets, às vezes é do Twitter, às vezes é da, sei lá, Instagram, sei lá, tá? Você tem várias redes sociais ali. E aí, por exemplo, ó, aqui eu cliquei em um ali. Eu acho que é aquele do Brain lá, dos Brains. Então aqui tem os grafos, ó, que você pode baixar. Então, por exemplo, olha só, Mouse Brain, o cérebro de um rato. Meu Deus. Dá para eu baixar isso daqui, tá? Quando você clica aqui, ele vai aparecer certinho da onde que for o artigo, da onde que eles pegaram esses dados, né? Porque você não pode simplesmente chegar aqui, inventar uns dados e jogar nesse site. Eles pegam de lugar que já foi, né? Uma coisa séria, né? Mas olha assim, só o resumão do negócio é assim, ó. Aqui, quantos vértices que tem aqui no cérebro de um rato? 213, tá? Eu não sei se ele só tem 213 neurônios, eu acho que não, acho que é muito pouco. Deve ser 213 alguma coisa, por isso que você tem que clicar aqui para ter certeza do que são esses 213 alguma coisa, tá? Mas vamos supor que seja neurônios, eu acho que não, né? Aí, ó, 22 mil arestas conectando esses 213 carinhas aqui, tá? Nossa, mas tantas arestas assim, você tem 213? Mas é assim mesmo, né? Tá? Porque 213 vezes 213 dá algo em torno de 40 mil,
Tá? Então você poderia ter até 40... Você tem 40 mil pares, tá? Mas nem todos estão conectados. Tá bom, continuando aqui, né? Então, tá bom. Então você tem assim, ó, vértices, arestas. Aqui esse Dmax é o que a gente chama de grau, tá? Grau máximo. Então, grau é assim, né? Tipo, se eu sou esse cara aqui e eu tenho 3 vizinhos, tá? O meu grau é 3. Tá? Talvez, eu não sei, não foi falado aqui nessa aula, mas talvez vai falar nas aulas que vem, eu não sei, não lembro, tá? Mas o grau é o número de vizinhos que você tem. Então, o grau máximo desse grafo aqui é 314, né? Como é que pode, se só tem 213 vértices, você ter grau máximo 314? Porque se você tem um cara que tem 314 conexões, então você teria que ter pelo menos 314 vértices aqui, tá? Então eu não sei, esse grafo pode ser um grafo complicado, um grafo diferente. Talvez seja um grafo daqueles que permita arestas duplas. Vai saber, tá? Por isso que tem que entrar com calma aí quando você for baixar um desses datasets aí, tá? Então aqui tem grau médio. E tem outras coisas aqui, tá? Coeficiente de assortitividade, não lembro como é que fala isso. Número de triângulos. A gente vai começar a estudar por que é interessante esse negócio dos triângulos aqui, acho que já na próxima aula, né? Os fechamentos triádicos que a gente vai ver. Então tem várias coisas aqui. Número médio de triângulos, coeficiente de cluster, a gente vai ver na disciplina. Coeficiente global de clustering, tá? Tem um monte de coisinhas aqui. E aí você pode baixar aqui, né? E abrir num programa teu e fazer o que você quiser. Fazer a brincadeira que você quiser, tá? Alguns outros sites que eu vou deixar aqui para vocês, se vocês quiserem baixar também dados de redes aqui, tá? Tem esse também bem famoso aqui, o Snap lá de Stanford. O Gephi, esse daqui é um site, na verdade é um site de que eles chamam de Photoshop das networks, que é um programa que se baixa lá e daí você consegue carregar esses datasets e daí ele mostra assim, mostra em tela o grafo, daí ele faz um monte de coisinha lá, é bem interessante. Eu não vou dar aula disso daqui, porque é mais uma tecnologia aí, né, para ajudar a gente, mas não é bem o foco da disciplina aqui. Mas eu recomendo aí uma hora para vocês darem uma olhada, assim, é só baixar, instalar, abrir lá os datasets lá e ver o que acontece, tá? Mas no próprio site eles têm alguns datasets também para baixar. E tem esse outro aqui também que tem datasets diferentes, tá? Então é isso daí. Isso daqui foi a introdução aí que a gente fez aí sobre grafos, tá? Para pegar as definições mais básicas e para a gente ver essa conexão de redes sociais e econômicas com grafos.